Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. Eu sou o Carlos Braga e hoje a gente vai ser um pouco meio diferente, né? A gente fala muito sobre hard skill, né? Sobre a competência técnica e já fala um pouquinho de soft skill, que é a parte mais emocional. A gente vai falar sobre inteligência emocional. Estou com uma pessoa aqui, vou deixar ele se apresentar, não vou falar nada, mas ó, tem revista, tem livro. Você que está aí nos assistindo, caneta, papel, porque vai sair coisas poderosas daqui. Então, primeiramente, eu quero te agradecer por você ter aceito aí o seu convite. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas obrigado mesmo aí por essa, né, por ter concordado. E Eu que se agradeço. apresenta aí, fala quem é o Antônio Múcio. Obrigado. Uhum. Primeiramente, eu queria agradecer a você pelo convite. É uma alegria, né, compartilhar esse conteúdo que eu gosto tanto e que transformou a minha vida e transforma a vida das pessoas que eu conecto hoje através dele. Eu sou Antônio Múcio, sou cearense, nascido no Ceará, em Fortaleza. Vivi 37 anos no Ceará, depois fui para São Paulo, onde eu tive contato. Antes de sair do Ceará, eu tive contato com esse conhecimento dessa jornada, esses autoconhecimentos, que é a inteligência emocional, o coaching. E aí, em São Paulo, eu entrei numa imersão de formações com coaching, e fui me especializando nisso, fui fazendo várias especializações, enfim. E essa é a minha praia, mudou a minha vida. É o meu ministério, eu digo assim, eu sempre falo, que é uma missão que Deus me deu, o coaching. É uma coisa que eu sou apaixonado, e a inteligência emocional ela veio junto porque faz parte dessa estruturação desse conhecimento. E há 7 anos eu vivo essa imersão, eu vivo o treinamento. Já fui para os Estados Unidos 2 vezes fazer especializações nessa área. Então, o autoconhecimento para mim é fundamental. O ser humano Verdade. ele precisa, nós precisamos, eu preciso me conhecer. Eu acredito que hoje o grande gargalo da sociedade é a questão emocional. É verdade. Hoje é o que a gente vê mais, né, na minha área principalmente, né, que a gente lida muito aí com pressão, com estresse no trabalho, né, essas coisas de prazo, né, de Meta, né? entrega, meta Entrega. e tudo mais, né? Chefe, né, cobrando, chefe de diversos tipos, né, de chefes. Então a gente percebe que o emocional, se não tiver legal, fica ruim pra gente, né? Fica ruim. Fica ruim pra gente. Fica ruim. As E relações, né? Você fala. nesse viés, né, nosso tema é o uso da inteligência emocional no trabalho, muito pertinente, porque a gente tem que ter essa inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional? Ótimo. Inteligência emocional, que é uma ciência relativamente nova, tem uns 40 anos aí que o Daniel Goleman criou. Trouxe, na verdade, ele tirou tudo da Bíblia, né? Eu digo que a Bíblia ela é o livro mais completo que existe. É, E aí, assim, os cientistas foram estudando a Bíblia e foram criando os conteúdos. Mas a inteligência emocional é relativamente nova. E o que é inteligência emocional? Sou eu realmente ter consciência do que eu estou sentindo, do meu comportamento. Sou eu perceber qual é a emoção que eu estou sentindo para essa situação, se ela encaixa aqui e qual é a intensidade dessa emoção. Porque a maioria de nós, a maioria dos seres humanos hoje está vivendo uma vida bem automática. Esse ritmo de vida que nós vivemos, o mundo hoje é diferente. O mundo tecnológico, o mundo onde as informações são imediatas. Acontece uma coisa no Japão, a gente vê aqui agora. Então, sim, sim, a globalização. a globalização, a gama de informações, o acesso às informações, isso tudo vai nos enchendo de informações desnecessárias. Antes, a nossa geração, nós somos contemporâneos, e a nossa geração não tinha acesso a essas informações, não tinha a quantidade de doenças ou de síndromes emocionais que nós temos hoje. Nós temos hoje burnout, o número de pessoas tomando remédio, né, para questões emocionais ou para dormir, para acordar, para manter a atenção, para manter o foco, hoje é muito maior do que há 30, 40 anos. Então, a inteligência emocional ela veio para isso, para ajudar, auxiliar o ser humano. É uma ciência cheia de ferramentas, cheia de teorias práticas. É uma gama de conhecimento onde você vai ter acesso a quem é você.
o que eu estou sentindo agora? O que eu sinto quando eu acordo? Será que eu estou sendo feliz ao ir ao trabalho? Será que eu sinto a gratidão na segunda-feira? Porque a maioria das pessoas está fazendo o quê? Segunda-feira estão tristes porque vão para o trabalho. E há uma dicotomia, uma incongruência. Você estava chorando porque estava desempregado. E de repente você começou a trabalhar e você fica triste na segunda-feira. Diz até que tem a depressão do domingo à noite, né? A tristeza do domingo. A gente antigamente falava, deu a música do Fantástico, pronto. Todo mundo ficava triste. Acabou, ficou triste. Então, o que a inteligência emocional? Ela traz um arcabouço, Carlos, de ferramental, aonde eu consigo acessar quem eu sou, o que eu estou sentindo, por que eu ajo dessa maneira nessa situação. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Tomar consciência do que eu sinto, do que eu penso, do que eu falo, como eu me comporto, qual é a comunicação que eu tenho, para que eu possa gerenciar, gestacionar isso dentro do meu comportamento. Porque se eu fico no automático e não entendo isso, eu fico correndo em círculos e acabo fazendo as mesmas coisas sempre, tendo os mesmos resultados. Fica um ciclo vicioso, né? Você não progride, não aprende e, né, você fica naquele, o que você falou, né? No automático. Você falou a palavra certa. Você falou, fico em ciclos. E uma expressão que é usada são os vícios, né? Os vícios emocionais, os ciclos emocionais de recomeço, por exemplo, de insatisfação. Então, o vício comportamental daquele reclamão. Nós estamos falando de ambiente de trabalho, ambiente corporativo. Sim. Então, a gente escuta muito essa expressão. Eu atendo muitos empresários. Então, o empresário diz assim para mim, Múcio, tem uma laranja podre no meio da minha fábrica. Eu preciso descobrir quem é, porque eu tenho que... Senão, a laranja apodrece todo o cesto. Então, o que é isso? Aquela pessoa, provavelmente, ela é tóxica. Ela tem um vício emocional. Ela tem comportamentos que vai atrapalhar o desempenho daquela empresa, daquele segmento. Então, essas pessoas... por isso é que é importante hoje trazer inteligência emocional para as empresas. Eu falo isso todos os dias com empresários. Quando foi que você treinou a tua empresa? Qual foi a última vez que você deu um treinamento de inteligência emocional para os seus colaboradores? Porque o empresário brasileiro ele tem várias crenças ruins. Eu já tive a oportunidade de conversar com empresários americanos. É outra mentalidade. Então, infelizmente, alguns empresários brasileiros, alguns não, a maioria, tem uma mentalidade assim, eu não vou treinar porque se eu treinar ele vai pensar como uma pessoa próspera e eu vou perder esse funcionário. Essa é uma mentalidade de escassez. Você deve ter sentido isso na prática. Faz sentido. Então, o empresário tem medo de treinar o colaborador, só que o colaborador é o bem mais precioso da empresa. A empresa só funciona com pessoas. Não existe empresa com robô ainda. Então, o gestor, o empresário, o líder, ele tem que entender... Primeiro, ele tem que conhecer o que é um treinamento. Porque hoje se fala o quê? Treinamento motivacional. Lembra, na nossa época, falava até hoje ainda fala. Vou trazer uma palestra motivacional. Só que isso já ficou em desuso porque... Motivar não funciona. Não agrega, né? Não agrega. Você precisa realmente abrir a mentalidade e entender, aplicar um conhecimento novo, uma ciência nova, para que o teu colaborador, o teu funcionário, ele possa se auto-gerir. Ele precisa ir para o trabalho feliz, grato. Ele precisa desenvolver isso nele, porque senão ele vai se desmotivar, ele vai dar trabalho. Porque a gente... Eu sempre tive esse conceito, né? Sempre não. Um tempo atrás virou essa chave, né? Porque quando a gente tem que se conhecer, porque às vezes não é o outro, não é o chefe, não é o colega, né? Não é o par. É você que está reagindo a um gatilho que talvez você não conheça ainda, não saiba, e você precisa, você falou, ter autoconhecimento para entender esse sentimento e transformar, né? Mudar, para poder interagir. Então, é o que você está falando, é autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade. Pois é. Porque parte de você, né? Não é o outro, né? A gente sempre pode botar a culpa no outro, né? O ser humano é craque, nós somos craques. Vou falar nós, né? Mas eu treino isso todo dia para não cair nesse vício.
Então, o ser humano é craque em colocar a culpa no outro. Não assumir responsabilidade sobre quase nada da sua vida. E isso é o que faz muitas pessoas não avançarem, não prosperarem. A culpa foi do meu chefe. Dificilmente você vai ver alguém assumindo a responsabilidade diante de um problema, de um pepino de uma empresa. Então joga para o outro, foi outro departamento, foi outra pessoa. Ah, foi o meu chefe que não me falou. Eu falei. Aí como assim? E quem que vai assumir isso? E isso é o quê? Falta de inteligência emocional. Inteligência emocional vai trazer para mim o quê? Posicionamento. Posicionamento de humildade, posicionamento de assumir responsabilidades, ser gestor da minha vida, ter empatia. Né? Empatia é uma competência. É uma competência emocional social descrita pelo cientista Daniel Goleman. Ele diz que a gente está falando de pessoas e empresas, tem 9 competências emocionais sociais. A primeira é a empatia. Uhum. Só fala calçar o sapato do outro, né? A empatia, né? Calça o sapato do outro. Calça o sapato do outro, você vê, você sentir o que ele sente. É importantíssimo isso, né? Antigamente falava assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E também já ficou em desuso. Porque a verdade hoje que a ciência, a verdade até agora que a ciência atualizou, é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque eu gosto... Você tem um gosto, eu tenho um gosto. Eu gosto de uma coisa, né? Você gosta de chuchu, eu não gosto. Então você vai me dar chuchu para comer? Porque você lembra disso, que a gente ouvia isso? Trate o outro como você gostaria de ser tratado? Eu ouvi isso muito da minha mãe. E eu vi isso na escola e eu vi durante a minha vida toda. E com 36 anos eu caí dentro de um curso que eu comecei a entender, cara, enquanto eu estiver tratando os outros do jeito que eu gosto de ser tratado, eu estou sendo egoísta, egocêntrico, orgulhoso. E o orgulho foi que me levou a viver a vida que eu estava vivendo. As pessoas hoje dizem assim, eu não preciso, eu não gosto de ler livro. Né? Eu falo com os meus alunos, hoje eu tenho a oportunidade de também lecionar numa escola, então tenho alunos adolescentes. E eu falo assim, professor, eu não gosto de ler. Aí você vai ter que ler. Você vai ter que aprender a gostar de ler. Por quê? Porque quem faz só o que gosta, agora termina a vida fazendo tudo que não gosta. Porque se ela não se adaptar, né, às coisas que precisam... Isso é o pensamento da criança. O adolescente já não é para estar pensando assim. A criança, ela é o quê? Ela quer fazer tudo que é do jeito dela. E tem a fase da infância que é assim. Sim. Só que o adulto que cresce com a mentalidade de criança, ele tem dificuldade de receber um comando de liderança. Ele está pensando igual a criança. Eu não faço, eu não quero. É no meu tempo, é do meu jeito. Como assim? Você está dentro de uma empresa grande, uma empresa séria, recebendo um comando. Eu não quero trabalhar com fulano. E já causa aquele... não fui com a cara do fulano. Como assim? Isso é atitude infantil. Então, a inteligência emocional denuncia, inclusive, o comportamento infantil das pessoas. Infantil... no sentido de ela ser resistente, reativa. A resistência à mudança é infantilidade emocional. Entendeu? A falta de flexibilidade. O que é que o cientista fala, o Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Resiliência. A pessoa que ela não se adapta a setores, funções e comandos, ela tem baixa inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ajuda muito no ambiente corporativo. Você falou em crenças e isso também é um problema para a inteligência emocional, né? Porque quando a gente tem muita crença, alguns gatilhos te volta, né? Te traz para essa crença, não é isso? É onde você reage de uma maneira que não é racional, né? Você reage de uma maneira... instintiva. Você acredita, instintiva. No instinto, né? Eu dou aquela reação no instinto. O ser humano ele tem 3 instintos de reação. Quando eu sou confrontado, ou dependendo do meu perfil, do perfil da pessoa comportamental, de natureza, ou ele rebate, é aquele que você fala uma coisa e ela já justifica. Não, mas eu fiz isso, Carlos, por causa disso. Ela já se defende. Ou ela rebate numa defesa, ou ela rebate num ataque, ou ela foge, ela se cala, aquele funcionário que você vai dar um feedback e ele fica... Ele engole, ele nem consegue falar, ele nem consegue se posicionar, não justificar. Porque aquele que bate de pronto é o comportamento do reativo. Do reativo. Faz sentido?
Uhum. Tem aquele que fica calado. Tem uns que até choram quando você está dando feedback. Acontece muito com mulher, uma mulher mais assim, né, sensível. Você vai falar, dá um feedback. Não sei se já aconteceu com você na sua. Você tem uma história grande, já deve ter acontecido com você. Já. Dá um feedback para um funcionário que ela começa a chorar. Por quê? Porque é um comportamento de defesa. E o terceiro é a fuga. Então, a fuga, a pessoa não quer nem ir lá. Você marca a reunião, ela nem aparece. Você quer fazer uma reunião, ela chega atrasada. Por quê? Porque o inconsciente dela é o quê? É fugir. Não é assim? Então, você está falando de crença. Crença é o quê? A inteligência emocional, ela tem a parte da neurociência que também atua junto. Então, dentro da inteligência emocional tem a neurociência. O que é isso? Os aprendizados que eu e você vivemos, que nós vivemos desde a infância, viraram hábitos, viraram verdades, paradigmas. E esses paradigmas, eles podem ser mudados, desde que eu perceba qual é o paradigma, ou seja, o comportamento que eu preciso mudar. Por isso que a consciência é importante nesse processo. Por isso que eu preciso querer. Você sabe disso. Né? Entender que você precisa mudar isso também, né? Eu preciso tem gente que casa com aquele probleminha ali. Não, isso aqui eu nasci com isso, é meu, do meu caráter. Como é que fala aí? Né? Síndrome da Gabriela? Eu falo no meu livro. Fala disso. Você vai. Nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Se você sempre assim, ninguém me muda. Então, é engraçado que eu tive essa questão de gatilho, crença, né? Na minha infância, eu tinha... com meu pai, né? E briga, né? Coisa de família mesmo, de gritar. Meu pai, eu trabalhei com meu pai há muito tempo. E ele tinha esse viés né? Porque de roça, essas coisas, né? Então, de falar alto, de gritar, de coisa. E eu percebi que essa questão de alguém falar mais alto um pouquinho comigo, aquilo gerava um rebuliço aqui dentro que... Acionava o gatilho lá da infância do teu pai, como ele te tratava. E aí isso pela cultura dele. Né? Atrapalhava o meu relacionamento, né? No com trabalho. as pessoas, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Porque gerava aquela raiva. Você conseguiu descobrir e resolver isso aí? E aí consegui. Isso já começa a me dar eu entender, pensar nisso e não reagir da maneira como eu reagia antes. Então é muito importante. Puxava um gatilho, né? Puxava um gatilho. Isso aí. Então é bom a gente entender, e aí, né, falando do trabalho, e principalmente da nossa atividade, né? Eu sou engenheiro de segurança, mas tem técnico de segurança, tem enfermeiro do trabalho, tem auxiliar, né, técnico de enfermagem de trabalho, médico do trabalho. Todos são profissionais profissionais que hoje tem psicólogo, né, já não tem a efetividade de ser do trabalho, porque no nosso ramo a gente tem uma norma específica, NR4, que fala sobre SERMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é a única profissão que é obrigada a empresa a ter. Então, o Ministério do Trabalho ele obriga toda empresa, de acordo com o grau de risco e número de funcionários, você tem que ter ou um técnico de segurança, ou mais, ou engenheiro. Aí você vai, dependendo do número, aumenta esse SESMIT. Né? Você pode ter de médico a técnico de enfermagem, que é obrigatório. Toda empresa tem que ter. Então, é uma função que hoje toda empresa tem que contratar. Então, isso é um lado bom dessa profissão. E a gente interage muito com vários departamentos, várias gerências, chão de fábrica. Então, a gente tem essa interface. E, às vezes, quando você está falando com o chão de fábrica, ou até o próprio gerente, ou o próprio colega do trabalho, às vezes você fala uma coisa que, às vezes, soa para o outro lado esquisito, que ele te devolve do outro jeito, dependendo de você, e você não tem um ambiente coeso, né? Um ambiente legal de trabalho. E a gente precisa entender isso na inteligência emocional, né? Sim. É porque cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa tem a sua história de vida e dentro de uma história de vida nós vamos ver ali que cada pessoa tem um acúmulo de memórias, experiências que ela viveu e somos diferentes. Somos diferentes, temos perfis diferentes, mentalidade diferente. Então você pega uma pessoa do operacional, mas como você falou, do chão, né, de fábrica, pessoa mais simples, digamos assim, ela tem a experiência dela, mas isso vai além de cargo de posição, porque às vezes você vai pegar um gestor, que é um cara que
3 universidades, 10 pós-graduações, e ele tem um gatilho emocional, às vezes com relação a um volume de voz mais alto, ou de trabalho em equipe, que é outra característica da inteligência emocional, é trabalho em equipe. Uma das competências que a gente precisa desenvolver é trabalho em equipe. Sim, senão não anda. Senão não anda. Então tem gente que tem dificuldade. Você vai pegar um gestor, até o empresário, o presidente da empresa, ele não gosta de fazer coisa em equipe, ele só gosta de mandar, por exemplo. Um exemplo, vamos dizer que a gente pega um perfil desse. Na verdade, o comportamento dele, por conta da história dele. E aí, por isso é que eu atendo todo tipo de gente, né? Hoje eu tenho uma mentoria em grupo que tanto tem lá Uber, como tem empresário dentro da mesma sala. Por quê? Porque são pessoas e todos nós temos as mesmas demandas emocionais. Sim, temos demandas emocionais parecidas, porque todos nós passamos na infância por experiências que geraram feridas em comum, como a rejeição, o abandono, a injustiça. A injustiça, o pai falou, a mãe falou que ia te dar aquela bola no final do supermercado, na hora de passar no caixa, e na hora que ele foi pagar a conta, olha que bobo isso, entre aspas, não é bobo, né? É muito sério. Que gera um gatilho. E aí ele não comprou aquela bola ou aquela boneca para aquela criança. Imagina, ser garoto com 12 anos, queria aquela bola para brincar na rua. Daí não comprou. E ele prometeu, quando entrou no supermercado que ia comprar, e no final das compras, na hora de pagar a conta, ele, tô apertado, tal, não vou comprar hoje, e você chorou ali. Ali foi instalado uma crença de não merecimento, por exemplo, hipoteticamente, cada caso é um caso, mas uma crença de escassez, por exemplo. E às vezes a pessoa não sabe por que ela não se sente merecedora, ou por que ela se sente injustiçada a vida toda. E aí você pega um funcionário desse que está lá no chão de fábrica, e você promete que vai premiar ele. E ele faz assim, isso é mentira. Eu não acredito no Carlos. Por exemplo, tá? Eu não acredito no Carlos. Por quê? Porque a memória que foi engatilhada, ele não lembrou daquilo, mas dentro da alma dele tá aquilo. Quem promete para mim não cumpre. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. E aí você vai ter... Por isso é que é importante você trazer treinamentos. Trazer treinamentos para quê? Para que os funcionários todos entendam quem eles são, possam se fortalecer na sua estrutura emocional, no músculo emocional. Nós temos 3 músculos dentro de nós. O músculo fisiológico, físico, o músculo emocional e o músculo espiritual. Tem gente que só treina o espiritual, tem outro que só treina o físico. E tem poucos que treinam o emocional, o músculo da alma, que é entender esses gatilhos aí. Isso é importantíssimo. Você entender, né, que você precisa reconhecer e se gerenciar. É muito difícil isso. Porque, assim, o ser humano, a gente cresce, né, numa cultura, né, cada um com um tipo de cultura, tem influências, né, de criação, de pai, de mãe, que é diferente, e uma sociedade que você também está imerso, colégio, rua, né, no barzinho, criança. Vários núcleos, né? Então você tem uma miscelânea ali que aquilo tudo vai te criando, te moldando a sua mente e seu entendimento. E aí você cresce uma pessoa complicada, né? Um mundo de emoções aí que precisam ser reconhecidas. E geralmente as pessoas... Isso que você está falando é muito sério. Geralmente as pessoas elas só acordam para se autoconhecerem quando elas estão chegando no fundo do poço, que é como a gente fala, né? Metaforicamente falando, estão chegando no fundo do poço. Eu perdi meu emprego. E aí o que eu faço? Eu preciso saber por quê. Eu perdi de novo. Fui demitido de novo. Estou levando a mesma bronca, estou levando a mesma chamada de atenção. Ou me separei. Separei uma vez, separei a segunda vez, esse ciclo, tudo que se repete aqui, vou deixar uma dica, né? Tudo que se repete negativamente, tudo que se repete negativamente na vida do ser humano, ele precisa abrir o olho. Porque se aquilo se repete, são ciclos. E toda crença negativa, ela é cíclica. Ela vai acontecer de novo. E o melhor é que ela acontece no mesma linha de tempo do primeiro ciclo. Como eu sou especialista nisso, a pessoa contando a história dela para mim, eu consigo identificar o ciclo de quanto tempo. Mata na hora.
Então, a pessoa começa a contar, conta a tua linha do tempo aí, né? Eu pergunto numa sessão, por exemplo, ou num bate-papo assim, informal. Ou até às vezes num bate-papo informal que a pessoa está falando da vida dela. E aí eu pergunto, é a primeira vez que isso acontece? Ih, não, rapaz, já aconteceu outra vez, há 10 anos atrás. E mais alguma vez? Ah, aconteceu... Nossa, aconteceu. E ela não percebe, ela fala que aconteceu em 2014, 2004... Eu já matei. Só que ela não viu. Tem um espaço temporal de 10 anos que ela não percebeu. Eu tinha ciclos de anos marcados, de tempo marcado, cronometrado na minha vida. Para perda de emprego, eu tinha. Para perda de dinheiro. Isso é muito sério. E para perda de relacionamento. De 3 em 3 anos eu acabava um relacionamento e começava outro. Namoro, os namoros. Financeiramente, de 10 em 10 anos, eu perdia tudo. Eu perdi com 30, eu perdi com 27, eu perdi com 37 tudo. Só que com 37, a segunda vez eu disse, não, chega, né? Aquela história de bater na mesa da vida e dizer, na minha vida, tem que dar uma virada. Tem alguma coisa errada. Então, isso que você está falando das crenças, dos comportamentos, está tudo na nossa estrutura emocional. As crenças são programas que nós aprendemos, já que você entrou nesse assunto, para a gente dessecar ele aqui. As crenças são programações que nós aprendemos e que estão programados para acontecer na nossa vida. E que os gatilhos vão fazendo você voltar atrás. Você dá um passo à frente, deu aquele gatilho, você volta de novo. É impressionante. Eu estava conversando com uma amiga ontem uma amiga mandou uma mensagem para mim, ela disse assim, Múcio, eu estou fazendo o curso, a gente se conheceu no Rio, e aí ela é psicóloga, uma psicóloga maravilhosa, uma amigaça, uma amigona, e ela foi fazer uma formação. E depois, agora, ela foi fazer outra sobre crenças financeiras. Uma imersão só sobre quebra de crença financeira. E aí ela mandou até um áudio para mim, ela disse, amigo... E ela está fazendo um processo de coach com um coach. E ela estava compartilhando comigo, amigo... Uma mulher bem-sucedida, tá? Uma mulher, enfim, bem-sucedida, bem bacana, inteligente, com a família bem resolvida financeiramente. Ela mandou um áudio para mim que eu achei engraçadíssimo. Ela disse, amigo, como é bizarro. Como eu tenho crença limitante financeira. Bem-sucedida. Mole. Podia Tem ser gente, muito mais rico, eu já ouvi dinheiro, gente milionária falar isso dentro de curso. Como eu tenho bloqueios, como eu tenho gatilhos, né? Você está falando gatilhos, mas como eu tenho programas dentro de mim, aplicativos instalados, que eu só não prosperei mais, porque as pessoas, quando falam de prosperidade, elas pensam que é só na área financeira. Nós temos ali 11, 12 áreas. Então, tem gente que prospera financeiramente, mas o casamento é horrível, não sai daquele nível. Fica no nível 2, 3. Ou é a saúde, ou é o relacionamento com os filhos. Porque você dá o que você recebeu. Se você não recebeu uma qualidade de educação, uma educação de qualidade, o que é educação de qualidade? É um pai presente, é amor, é tempo de qualidade. Ele ter sido pai, não só porque ele botou comida dentro de casa, porque hoje as pessoas falam assim, meu pai foi maravilhoso, não faltava comida dentro de casa. Isso não é ser pai, isso é uma obrigação. Uma das dezenas de obrigações. São frases que normais, né? Eu boto comida dentro de casa, então tá tudo certo. Né? Não é bem assim. Não é bem assim. Mas assim. É isso. É interessante. Isso, você estava falando de chão de fábrica e de gerente, né? Que tem faculdade, tem MBA, doutorado e ainda tem um pensamento retrógrado, né? Os dois têm emoções. Os dois têm emoções. E eles têm gaps, né, emocionais. E eu descobri isso, né? Eu pensava que ignorante era a pessoa que não estudava, a pessoa que não tinha diploma e tudo, mas a gente tem pessoas aí muito bem formadas e ignorantes, né? Porque o cérebro ele é metade racional e metade emocional, metaforicamente falando. Antigamente fazia-se o teste de QI na nossa época, você lembra? Vamos fazer o teste de QI para saber qual é o teu grau de coeficiente intelectual. O meu é baixo. Quando eu fiz o teste eu lembro que era baixo. Eu nunca fui um aluno, o melhor aluno da sala. Eu nunca fui. E aí, tu lembra do teste de QI? Lembro, mas eu não lembro qual que foi o meu, não. Eu sei que o meu não foi muito alto, não. Tinha aluno melhor, claro. Tinha uns, né? Mas aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas elas se preocupam ainda no currículo. Então, não interessa se você tem 10 faculdades, 3 diplomas de graduação, 10 especializações, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e você pega uma pessoa que fez male, ou como a gente diz, mal é mal, o segundo grau. Fez um supletivo ali. Múcio, quem vai ter sucesso?
não depende do coeficiente intelectual. Depende muito mais, e aí por isso é a inteligência emocional que afirma isso, é a neurociência, do meu coeficiente emocional. Nós temos os grandes gênios, os grandes empresários, os grandes inventores. Se você for pegar o Mark Zuckerberg, ele não fez, não terminou. Se você pegar o Bill Gates, ele não terminou. Se você pegar o Steve Jobs, que criou a Apple, ele não foi um cara que avançou, que terminou um curso de graduação. Então, se você pegar os grandes... Você está dizendo o quê? Que não precisa... Não é isso. Não precisa fazer faculdade? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não garante diploma, currículo, não garante sucesso e desenvoltura na vida. Sucesso é você ter performance, é crescer, é ter paz, é ser bem sucedido no casamento, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Não garante. Então, se a gente pegar o presidente da empresa e o chão de fábrica, os dois têm uma estrutura emocional, e o que determinou que o empresário tenha subido até lá não foi o currículo. Ele deve ter currículo, talvez mais que o chão de fábrica. Sim, mas não foi. Foi uma estrutura emocional que fez ele se conectar com as pessoas certas, fazer as escolhas certas, porque inteligência emocional tem a ver com escolhas, decisões. Em coisas certas, né? O networking. Saber conectar, saber tirar o melhor daquela conexão, sem bajular, sem esperar alguma coisa em troca. Eu estou te ajudando porque... Não. O ato de servir é uma das competências que Daniel Goleman fala, é servir. Eu preciso ter um drive de fazer sem esperar nada em troca. Porque quando você gera valor, você impacta a pessoa. Aquela velha história, né? Você colhe o que você planta, né? Não tem jeito. Só voltando um pouquinho na competência, você falou do dono lá do Facebook. O Cortella, ele conta na palestra dela num negócio desse, né? Que o filho dele chegou para ele: pai, eu não vou fazer faculdade, porque o Zuckerberg lá largou e está multimilionário. Aí o Cortella falou: perfeitamente, muito bem. Mas você sabe qual faculdade que ele largou? Foi a Harvard. Harvard é a faculdade mais difícil do mundo. Se você passar para Harvard, né, estudar, passar para Harvard, desistir, eu concordo com você. Segue esse caminho que eu te apoio. Aí o negócio ficou mais embaixo, né? Porque, assim, é complicado. Eu assisti a palestra do que foi catador de latinha e hoje tem a maior empresa de sucata. Eu conheço da água. Poxa, agora me deu um branco agora no nome dele. Geraldo Rufino. Eu assisti a palestra do Geraldo Rufino. Geraldo Rufino foi catador de latinha. E ele conta na palestra, ele quebrou 8 vezes na vida. Ele conta, quebrei 8 vezes. Então, um cara que é semi-analfabeto. Ele é o maior empresário de peças automotivas do Brasil. De catar aço, né, hoje, e fazer peça. Então, ele conta na palestra dele. Então, você vê que é um cara que não tem diploma. Mas chegou onde chegou. E deu palestra em Harvard. Você falou de Harvard, eu lembrei dele porque você falou de Harvard. Então, não vai ser peso o currículo. O currículo. É claro que você precisa estudar, fazer faculdade, alimentar muito o teu intelectual. Precisa, eu acredito nisso. Só que o que vai definir se você vai longe ou não na vida é a tua estrutura emocional. Eu falei no início, na abertura, né, sobre o conhecimento tecnológico, que hoje é que as pessoas mais buscam, porque é onde capacita. Hoje, se você não tiver, por exemplo, se você quiser ser engenheiro de segurança, se você não tiver uma engenharia, você não vai conseguir. Então, você precisa estudar e fazer e ser engenheiro de segurança. Se você quiser ser técnico de segurança, você tem que fazer o curso de técnico de segurança, que é um pós-médio. Se você não tiver o 2º grau, você não consegue fazer também. O técnico de segurança, você precisa fazer. Então, são coisas que a gente realmente precisa buscar. Mas o que a gente vê hoje, essa competência, né, esse hard skill, não adianta muito. Se você não tiver o soft skill, que é o emocional, se você não tiver essas competências emocionais para interagir, hoje, como as coisas estão, a velocidade que é no trabalho, a inteligência artificial, tecnologia, tem um monte de coisa que está
influenciando. Muito trabalho, muita cobrança, muita meta, muito controle. Se você não tiver esse skill... Tanto é que você está falando aí, tem 2 pessoas ali na minha empresa, chão de fábrica, e eu preciso de um líder para os outros, né? Para a turma lá. E aí eu tenho o gestor, ele quer escolher. Eu tenho 2 pessoas com a mesma formação técnica. Eles são bons na mesma área, eles têm as mesmas formações. O que vai fazer o gestor escolher? O comportamento. Você é promovido porque você gerou conexão. O teu gestor, quando ele vai te promover, ele olha o teu comportamento. Como que você age diante de pressão? Como que você obedece ou não comandos? O teu caráter, a tua integridade, o teu poder de se conectar com os outros. Se você é um líder que se conecta, um líder comunicativo, ou um líder de resultado, depende do que ele quer, para aquele cargo que ele quer ocupar, o objetivo. Mas ele vai olhar para quê? Para o comportamento. E comportamento é emoção. 87%, fonte da Forbes e da Times, 87% das demissões acontecem hoje por questões comportamentais. É mole? Não por causa de competência. Não por conta de falta de competência. Você tem várias pessoas cheias de competência, mas muitas pessoas com muitos problemas de comportamento emocionais, de fofoquinha, de faltar. O cara falta Reativo. Porque ele tem um diploma? Não, ele falta porque ele tem um comportamento de omissão. Digamos que o cara botou atestado. Ele não está doente, ele botou atestado para dizer que está doente. Ele botou corpo mole para ir trabalhar. Corpo mole para ir trabalhar é o cara que não está vestindo a camisa da minha empresa. Se não está vestindo a camisa da minha empresa, isso é um comportamento. É emoção, é um gatilho que ele tem. É um problema que ele tem com ele mesmo. Ele vai resolver o problema dele. Ou melhor, empresário, treine todo o seu time. Treine todo o seu time com essa ferramenta. Porque vai desenvolver esse autoconhecimento. Esse soft skill. Eu atendo muito empresário. Como coach, eu atendo muitos empresários. Então, eu pego um empresário que está ali com um resultado X e ele já está há 5 meses, 5 anos, 10 anos, 3 anos naquele resultado e ele está investindo em maquinário, está investindo em contratação, está investindo em tudo. Só que ele não investe nele. Empresário tem que investir nele, no autoconhecimento dele. Também, né? Eu fui aqui em Macaé, nós chamamos Macaé, eu fui aqui numa empresa grande, que eu não vou dizer o nome, claro. E aí o empresário até comprou meu livro. No dia que eu lancei meu livro, ele comprou meu livro. E aí uns meses depois, uns 4 meses depois, eu estava no encontro do Sebrae e eu sentei do lado dele. E eu virei para ele e disse assim, amigo, e aí? Gostou do meu livro? Ele virou para mim e disse, Múcio, sabe o que é? Eu não li teu livro ainda. Sabe por quê? Cara, eu não gosto de ler. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Empresário que não gosta de ler não vai crescer essa empresa. Não atualize nada, né? Tem que não vai crescer. Está fadada a quebrar a falência. Então, isso não sou eu que estou amaldiçoando. É a ciência que prova. Empresário que não se recicla, amigo. A empresa, primeiro, ou vai ficar estagnada a vida toda, ou ela vai afundar. A pessoa tem que buscar autoconhecimento. Então, todo cliente, todo empresário que eu atendo, Carlos, só tenho 7 empresas. Quero abrir mais. É um case. Não consigo. E geralmente procuro um autoconhecimento porque falta de dinheiro, falta de faturamento ou o resultado estagnado. Quando começa a fazer o processo, ele descobre que, na verdade, tem várias áreas que estão travadas, porque a pessoa não tem consciência plena disso. Ela tem uma consciência disfuncional relativa. Ela não desce ver, eu vou falar disso. Não enxerga, né? Ela não consegue. Ela não consegue enxergar. Sozinho ninguém consegue se auto-enxergar. E aí, com a ferramenta, ele descobre. Então, sai de 7 para 25 empresas em um ano. Como? Porque ele olhou para dentro dele mesmo, ele trabalhou as suas soft skills, ele desengatilhou os gatilhos que sabotavam ele em várias áreas, em vários aspectos. Desbloqueou. E isso é inteligência emocional. Desbloqueou. Coaching, inteligência emocional. Estou falando de coaching
com inteligência emocional. Que aí é uma mistura poderosa, né? Um tempero poderoso. Tempero aí. Eu vi aqui que você, né, essa questão de coaching e melhora a performance do pessoal, profissional, emocional. Absurdamente. Muita coisa, né? Por isso que é atacado. Porque tudo que tem aqui na Terra que tira o homem de uma posição vendada e faz ele prosperar, vai ser atacado. Vai ser, né? Vai ser atacado. Você sabe disso também, mais do que eu. Existe um interesse muito grande das pessoas continuarem sendo alienadas. Só que eu fui levantado para, né? Eu fui buscado de onde eu estava, eu estava indo morar na rua. Então eu fui levantado por conta desse projeto. Então esse nome coach no Brasil, lá nos Estados Unidos, os americanos não entendem porque que aqui no Brasil coach é piada. Você vê CEO americano falando, não, tem que ter um coach, eu preciso de um coach, porque senão não ando, eu preciso entender, né? Porque você tem uma visão limitada. E quem está de fora e conhece as ferramentas, né? No seu caso, conhece todas essas ferramentas, consegue direcionar para que o cara tenha um caminho e consiga melhorar mais. Aqui no Brasil, quem tem mais coach é um atleta. Por que o atleta performa e ganha medalha? Agora teve a Olimpíada, não foi agora? Ano passado? Ano passado teve uma Olimpíada. Acho que foi. Eu vi... Foi em Paris. Eu vi vários atletas que ganharam. Aquela menina do judô, ela dando entrevista. Eu quero agradecer o meu coach, porque sem o meu coach eu não teria chegado aqui. Teve um do taekwondo também, que ele falou a mesma coisa. Eu quero agradecer o meu coach. Então, o atleta performa por quê? Porque ele tem coach. E ele não está falando do treinador técnico, ele está falando de um cara que trabalha a inteligência emocional dele. Toda semana eu fazia a sessão assim, e eu visualizava, e ele aplicava a ferramenta, e eu conseguia sentir a energia que eu ia ganhar, e ganhei. Porque a emoção atrapalha tudo. Por que você não acorda cedo para fazer um exercício? Né? Que o teu cérebro está lá, não, descansa, vai para amanhã. Os pensamentos vêm sabotando. Acontece. Tem dia que eu acordo assim, não vou. Tem duas vozes aqui, né? O diabinho e o anjinho, né? Às vezes o diabinho está ganhando em tudo, né? Em todas as áreas. Então a gente precisa entender essa questão da emoção. E a empresa? Hoje ela deveria entender isso também, né? Você não vê a empresa financiando esses soft skills, né? Você não vê uma matriz de treinamento, por exemplo, tendo, vamos fazer inteligência emocional, comunicação assertiva, ou comunicação não violenta, ou resolução de problemas. Você não vê isso. E o trabalho da gente está numa guerra todo dia. Você encontra muita coisa no seu dia a dia, muita turbulência, que você precisa lidar com isso de uma maneira sábia, né? Sadia. As grandes empresas, elas têm um psicólogo, correto? Tem uma psicóloga. Tem que ter o RH e tem que ter o psicólogo. Geralmente tem um psicólogo. Só que o psicólogo não atua nessa área, especificamente. É mais de ação. O psicólogo ele tem uma função primordial, tem que ter o psicólogo. Tem que ter o RH. Tem que ter o chefe de RH. O RH tem que entender de perfil comportamental. Ele tem que ter um software que ele identifique o disco da vida. Tem que ter isso. Tem que ter o psicólogo, mas tem que ter um coach. Tem que ter um coach treinando e performando melhor todo mundo, porque a empresa que está estagnada, o funcionário que ele não é desenvolvido, ele é estagnado. A empresa, para crescer, todo mundo tem que crescer junto. A mentalidade, o drive, a skill que o empresário deveria instalar aqui no Brasil eu vou investir em mim e vou investir nos meus colaboradores. Porque um colaborador ativado, né, vamos botar assim, um colaborador que entende o papel dele dentro da empresa, que precisa contribuir para a empresa crescer, vai voar junto com a empresa, vai fazer a empresa voar. Quanto a gente vê assim, coisas simples, né, de trabalho, né, o cara às vezes ele bagunça um equipamento da empresa, ele quebra, ele não tem cuidado, ele destrói tudo. Então, não contribui, a empresa tem dinheiro, eu estou trabalhando, ralando, ele está às minhas custas, está ganhando dinheiro às minhas custas. E não é esse o pensamento, né? O
pensamento seria ao contrário, a gente tentar ajudar o máximo possível para que a gente consiga, através até dessa performance, ganhar promoção, ganhar aumento e vamos embora. Né? Empresa que o empresário investe nele e nos funcionários, ela cresce. Eu estava lá nos Estados Unidos ouvindo a palestra de um cara indiano, chama Ram Charan, indiano. Ele é um dos 5 maiores mentores do mundo, das grandes bilionárias empresas, trilionárias. Ele é mentor do presidente da Coca-Cola. Esse cara é um indiano de 85 anos. Hoje ele está com 86. Que quando eu fui foi há 2 anos, nesse ano que eu estou falando dele, ele estava com 84 anos. Então ele falou o seguinte, ele falou o hábito dos trilionários. O que o trilionário faz quando acorda? Ele falou isso pra gente. Então ele disse que ele é mentor do presidente da Coca-Cola, da Microsoft. Ele que dá mentoria, ele é o coach dos caras. Uhum. Velhinho, mas assim, uma sabedoria, ele falou isso. As maiores empresas do mundo têm coach. As maiores empresas do mundo têm você sabe disso. Tem um grupo de conselheiros. Tem. E é bíblico. Então, o presidente não decide sem falar com os conselheiros da empresa. Ele tem que ouvir os conselheiros, ele tem que ouvir os mentores dele. E o Ram Charan, depois você pesquisa o nome dele, tem livros fantásticos. O cara é uma sumidade, assim, você fica assim de boca aberta. Então, a mentalidade de quem quer crescer é autoconhecimento. Inteligência emocional é a ferramenta hoje mais atual, mais poderosa que existe na Terra. Hoje chama-se inteligência emocional. Se você vai para um treinamento de inteligência emocional, você não volta mais o mesmo. Você muda a sua casa todinha de lugar, você joga fora um monte de coisa, você joga a roupa fora, você diz a minha vida tem que mudar. E se você der a continuidade, o seu carro, depois de um ano, não é mais o mesmo. Provavelmente a casa que você está não é mais a mesma. O casamento vai ser o mesmo, bem melhorado. Seus filhos vão começar a te olhar nos olhos e dizer eu te amo. Fácil, o que a gente fala, né? Que parece que é utopia. Você resgata seu casamento, resgata seu relacionamento com seus filhos. Você se resgata, você sai do automático, do estilo de vida que você estava vivendo. Por quê? Porque você viu que você pode muito mais. Você não está desempenhando nem 0,1% da capacidade que Deus colocou dentro de você. Eu falei até na live ontem. A ciência fala isso, né? Que você usa o cérebro nem 10% da capacidade que ele tem. Então, nem 10%. Eu falei ontem numa live, eu disse assim, eu não vou parar meu processo, porque eu sei de onde eu vim. E existe uma lei universal, que é uma lei de crescimento. O universo está se expandindo, ele não para de crescer. Deus ele não para de criar. A Bíblia diz que o verbo criou tudo. E Deus não para de falar. Então, ele tá criando novos mundos todo o tempo. O universo está só se expandindo. A nossa vida é para se expandir igual ao universo. Se a gente diz, eu prefiro a estabilidade desse cargo, eu quero passar nesse concurso, nada contra concurso, mas você não veio para ficar parado. Porque você entra na zona de conforto e aí tudo para. Não faz mais nada. Não faz mais nada. E essa zona de conforto dentro da empresa é a mesma coisa. Então, essa mentalidade, ela é espiral crescente. Ela tem que ser assim. O que você fez esse ano? O que você fez ano que vem? O que você vai fazer ano que vem? Qual vai ser o resultado? Quais são suas metas e objetivos? Quais são as suas metas? Para onde você vai ano que vem? Daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Eu vi aqui que você bota na revista dizendo que você é o coach que vai ajudar a romper suas crenças limitantes. Romper essas crenças limitantes. Porque nós temos muitas crenças limitantes. Primeiro que nós estamos... Cada um tem a sua história de vivência. E cada experiência negativa ficou registrada. O acúmulo dessas memórias, ela vai travando. É como se eu estivesse jogando pedras no leito de um rio. Chega um momento que vira um dique ali. Vira uma represa. Então, nós temos, seres humanos, várias represas para serem rompidas. Porque o pai e a mãe, por melhor intenção, boa intenção que eles tiveram, tem, né? eles vão... a boa intenção. O inferno está cheio de gente, né? De ter boas intenções. O pai e a mãe e o empresário vai errar. O empresário vai errar, o funcionário vai errar.
nós estamos errando todo o tempo. Então, na infância, o papai e a mamãe errou e aquelas experiências ficaram registradas em mim. Só que nós temos experiências muito mais dolorosas que todos vivemos. Sim. E isso vai... Chega um dia que essa conta vai cobrar. Essa mochila ela vai ficar cheia. Se você não tirar... É igual escovar os dentes. Eu preciso todo dia escovar os dentes e tomar banho. Para cuidar do corpo. Eu preciso cortar o cabelo, preciso fazer a barba, eu preciso cuidar da minha aparência. Fazer higiene completa. Isso é o quê? Frequente. Semanal, diariamente, escovar os dentes, tomar um banho. A gente cuida do corpo. Precisa ir para academia, precisa caminhar. A gente precisa cuidar desse templo. Desse templo aqui. E o espírito. Precisamos cuidar do espírito. Cada um na sua fé, na sua crença, cada um da sua maneira. Mas nós também precisamos cuidar das emoções, que é a mente, a alma. Porque a gente tem pensamentos, a gente tem sentimentos guardados no coração. Não é verdade? Ou aquela garota, quando eu tinha 12 anos, me disse não. E hoje, isso vai reverberar hoje, com 50 anos. Hoje eu tenho uma timidez. Quando eu vou falar com mulher, eu fico me tremendo. Tem até um seriado que eu assisto, que é uma série, né, americana, que tem um garoto que ele quando chega a mulher, ele fica calado. The Big Bang Theory. Já viu o Big Bang Theory? Tem um dos personagens que quando chega a mulher, ele fica E quando ele toma um álcool, ele fala. Então, o que é aquilo? É um bloqueio emocional. Eu já tive 3 clientes gagos que deixaram de ser gago. Por quê? Porque o que é que faz a pessoa ficar... A pessoa não nasce gaga. Não existe ninguém gago de nascer. Não existe gago. Porque teve uma cena dolorosa que virou um gatilho e ele ficou com aquela dificuldade de falar. Se a gente imita, a gente começa a gaguejar também, né? Então, tudo, como eu digo, cara, tá tudo no emocional. Então, a empresa precisa entender que são pessoas. A gente precisa difundir isso. E eu queria agradecer esse espaço aqui, porque essa voz agora vai ser multiplicada. Vai. Quando eu falo isso... se você está querendo vender treinamento... Não, amigo. Tem um monte de profissional aí maravilhosos, extraordinários no mercado. É só você ir para o Google e pesquisar e investigar se tem resultado, se é bom, se tem competência mesmo. Quais são as palestras que... Não vai pegar qualquer um. Contrata para a tua empresa. E outra, não é só uma palestra. Faz uma programação de treinamento de inteligência emocional. O clima organizacional vai mudar, vai melhorar. A pior coisa... Qual é o maior tempo que a gente passa na nossa vida? É dentro da empresa. Mais que em casa, né? Passa mais tempo na empresa. 8 horas, às vezes 10 horas, dentro de uma empresa, trabalhando. A gente está numa região que as pessoas trabalham 15 dias direto, né? Tipo, o mercado offshore fica embarcado. Então, são 15 dias longe da família. Olha como sofre, né, emocionalmente uma pessoa que fica 15 dias longe de casa, longe da esposa, longe dos filhos. É o nicho, é o mercado, é o segmento. Esse aqui. Mas afeta. Imagina como que afeta muito mais. Afeta. O quanto mais eles precisam, quem trabalha no mercado offshore, de um acompanhamento, não só psicológico. Eu sei que tem psicólogos lá nas plataformas, mas tem que ter acesso a esse conteúdo. Ferramentas que eles vão ter acesso a isso. Treinamentos. O cara não pular da plataforma lá. Porque eu sei que também tem isso, né? De ter que segurar o cara, trancar no camarote. Porque o cara dá um surto à cabeça. Porque daí surta. E assim, muita pressão, coisa, né? Não sabe o que está acontecendo em casa, né? Às ele tem os problemas dele, pessoais. Tá doente, não ou é tá só o trabalho, mulher, não, soma tudo, porque tudo ou vai tá somando. Devendo. Ou tá devendo. Ou o cara tem um vício comportamental e ali ele não tá, né, um comportamento que ele em casa ele consegue fazer e ali, enfim, tem muita coisa. Precisa de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma ferramenta hoje que quem tem, um coach que tem uma formação em inteligência emocional, uma especialização, e palestra, e treina, e gosta de gente, ele vai te ajudar, ele vai entender, ele vai... E aí você faz ali, vamos dar aqui um treinamento a cada 6 meses. Quanto que isso vai onerar numa empresa? Nada. Nós temos palestrantes que cobram barato, treinamentos, sei lá. Mas, assim, precisa ter periodizar um treinamento. Treinamentos de não só... Tem que ter o técnico, tem que ter os treinamentos. Claro que tem que ter o técnico, senão não tem estrutura. Mas tem que ter o emocional também.
Porque são pessoas que, como você falou, tem problema em casa, tem um problema às vezes com finanças, porque as nossas finanças estão diretamente ligadas às nossas memórias, nossas crenças Sim. financeiras da infância são fortíssimas. E dinheiro preocupa muito. Não, dinheiro... Dinheiro preocupa. Dinheiro é motivo de vários problemas. A energia que a gente mais lida na Terra é dinheiro. É dinheiro. O elemento que a gente mais lida... Por que o cara trabalha? Por que a pessoa trabalha? Porque ela precisa de dinheiro para pagar as contas dela e sustentar a família dela, prover. Se ele não se dá bem com dinheiro, ele vai ser frustrado, ele vai ser preocupado, ele vai ser ansioso, ele não vai render no trabalho porque a energia dele vai estar sendo minada por conta do gap dele, os gatilhos emocionais. Dá um treinamento de inteligência emocional aplicado às finanças. Pronto. Fantástico. Porque vai viver Ele poder... pagando conta só, né? Trabalha para pagar conta. Isso desmotiva qualquer um, né? E as memórias da infância que a gente tem? Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Não tem dinheiro. Dinheiro é a causa de todos os males. Você viu seu pai devendo, você viu sua mãe devendo, seu pai chorando, sua mãe chorando, preocupada com a conta, seu pai dizendo que não ia comprar porque esse mês não ia dar. Isso tudo tá lá. E todo brasileiro, aliás, todo ser humano, mais aqui na América Latina, ouviu muito isso na nossa cultura. Dinheiro é difícil fazer dinheiro, é difícil prosperar, os ricos são corruptos. Então, essas memórias... Quem ganha dinheiro ou está roubando ou está traficando. Né? Quem ganha dinheiro ou está roubando. Você só vai ser rico se você ou ganhar numa loteria, ou se você nasceu rico, ou se você casar com a pessoa rica, ou se herdar. Fora isso, você vai morrer para trabalhar e não vai ter dinheiro. É bem isso mesmo. Aí você tem um monte de funcionário preocupado emocionalmente por conta de dinheiro. Às vezes até o dono da empresa está com o mesmo pensamento. E se não der certo? E se essa empresa quebrar? Porque meu pai quebrou. E aquilo fica dentro dele, ó, reverberando. E aí ele quebra. Quantas empresas quebraram na pandemia? Muita coisa. Aí você disse, mas foi por causa da pandemia. Não. Aí eu vou te falar com conhecimento de causa e estudo sobre isso profundo também. Só quebra empresa que é desorganizada financeiramente. Que não tem um lastro, que não tem uma preparação, que não tem fundo de caixa, que não se reinventou rápido. Porque as empresas que tiveram inteligência emocional se reinventaram. Opa, é comida? Vai ter delivery aqui, contrata 10 motoboy e nós vamos entregar. Quantos restaurantes fecharam? Poucos na nossa cidade. Por quê? Os caras se reinventaram, tem que se reinventar. Quem se reinventou, e é um soft skill, resiliência. Capacidade de o quê? Cara, se aqui não tá dando, eu vou fazer outra coisa. Amanhã, porque eu preciso de dinheiro amanhã para pagar, para comer. Então, a capacidade de se reinventar é uma competência emocional. Porque se parar para reclamar, não tenho sorte mesmo, e mudou tudo, agora não tem como fazer, né, e chora, reclama, e não anda, né, pagar, se reinventar, é isso aí. Se reinventar. E é um soft skill. Capacidade de se reinventar é um soft skill. Ser camaleão. Quem disse que você só tem esse caminho? Na crise é que a gente conhece os fracos. Na crise a gente conhece quem é que tem inteligência emocional ou não. E eu já tive, né, experiência dos outros, não minha, né? De ver. Às vezes a pessoa está agarrada, às vezes está no trabalho e não gosta, mas tem medo, não tem outro, e de repente manda embora. Aí a pessoa, meu Deus, quando você vai ver, passou aí, deu aquela acalmada, né? Deslancha outra coisa e está muito melhor do que estava. Quer dizer, a gente fica agarrado nessa crença nossa de que não consegue coisa melhor, que não vai para frente, que ali é o melhor lugar. Não vê as outras opções, só vê aquela, um leque. Não se permite melhorar, né? É impressionante isso. Acho que a inteligência emocional, então, ela é fundamental, né? Fundamental. O que a Bíblia fala lá em Provérbios, em vários capítulos da Bíblia, sobre sabedoria. A sabedoria, ela é muito mais atingida, ou seja, eu consigo acessar muito mais sabedoria quando eu tenho inteligência emocional. O que fez eu entender muitas coisas que eu não tinha entendido ainda na minha vida, nem do mundo, nem questões existenciais, foi a inteligência emocional.
Porque você falou, né? Vai desbloqueando muitos sentimentos, né? Você vai tirando as vendas, digamos que é como se tivesse uma fumaça. Você vai clarificando, é como se a fumaça saísse, o sol, a luz voltasse. Tem pessoas, Carlos, que estão andando, a maioria das pessoas está andando como se estivesse andando no escuro, uma estrada escura. E o farol é a minha estrutura emocional. O farol que vai iluminar 1 metro, 2 metros ou 50 metros à frente é a capacidade de discernimento que eu tenho. Sabedoria. A sabedoria vem muito mais quando eu me curo das minhas feridas emocionais. E todos nós temos uma história de dor. Todo mundo tem uma história linda de dor para virar um testemunho de transformação. Não tem, né, que falar que não. Todo mundo tem, todo mundo passou por perrengues, por dores. Pode ter nascido num. Olha que doido. Pode ter nascido. Eu tenho muitos clientes empresários. Pode ter nascido num berço de ouro. Tem dor emocional. Filho do bilionário. Muita ferida emocional. Se esse pai milionário ele só pensa em trabalho, é um workaholic. E só em dinheiro, mais em dinheiro que em trabalho. Tem que vender, tem que faturar. São milhões que estão entrando hoje, milhões que estão entrando hoje. Hoje eu tenho que faturar 10 milhões e entra e o cara é milionário. Ele tem helicóptero. Caso real. Ele tem helicóptero, ele tem avião. Ele tem ilha em Angra dos Reis. Escuta isso. Tem várias histórias dessas, tá? Só que ele foi um pai tão ausente e a preocupação dele, porque ele não deu amor para aquelas crianças, foi tanto só dinheiro e business... e ele não foi um pai presente, aquele filho, aquela filha, e são muitos, tá? E essa turma, ela é uma tribo. Eu morei 5 anos em São Paulo, e lá a gente encontra muito essa tribo. Aquela pessoa, é porque eu não vou poder estereotipar aqui, mas a pessoa que ela nasceu no berço de ouro, e ela bota a mochila nas costas, e ela vai ser hippie. Deve ter raiva de dinheiro, né? Por causa do dinheiro não teve pai, não teve mãe. Exatamente. Ela tem ódio de dinheiro, ela tem ódio do pai e ela tem aversão, ela cria uma vida paralela como um hippie, como um andarilho. Tem um cartãozão internacional American Express, mas ripong, bota uma mochila nas costas, compra uma Kombi velha, vai fazer trip, viagem, vai para Santiago de Compostela, roda o mundo todinho com a mochila nas costas. Inventa de comer besouro, mosquito, vira vegano. É uma tribo e vem desse tipo de pai e desse tipo de mãe. E eu já atendi vários e tem centenas de histórias, porque a gente escuta outros coaches grandes falando. Enfim. Então, a ferida... Então, não é porque você nasceu pobre lá no sertão do Ceará e passou fome que você tem ferida e o filho do trilionário não tem. Tem os dois. Tem. Só que elas acontecem de maneira diferente, dentro de ambiente diferente, mas são feridas na alma. Que gera essas crenças. Problema. E você matou esse homem hoje que cresceu, ele tem ódio de dinheiro. E papai ainda banca, tá? Provavelmente. E ele vai viver uma vida longe do dinheiro. E longe do pai, porque não tem pai. Aquela coisa que a gente chama voto de pobreza, voto de capitalismo é do mal, é do inimigo, é de gente ruim, e você alternativo. Então, você é uma tribo que se junta, tá? Doideira. Aliás, todas as tribos disfuncionais, elas se conectam. Tem várias bandeiras hoje no Brasil que a gente vê, que se juntam de acordo com a sua dor da ferida da infância, que é um over-delivery aqui. Que é aqui é uma pérola, aqui eu adoro. Então, quem tem a bandeira X naquele tipo de mulher, X, é porque tem a mesma ferida da infância. Aquela placa que se levanta. Aí tem a outra bandeira, que se levanta porque tem a tribo que se junta, que veio com a mesma ferida emocional. Essa dos alternativos que detestam dinheiro. Pode ver que eles tiveram história com dinheiro, o pai ou a mãe valorizou mais dinheiro do que eles. É a mesma ferida. Complicado. Então... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Na veia. Precisa de inteligência emocional.
Eu Bom, preciso. Eu Bom, preciso. a gente entende, né, que hoje o trabalho nosso, do jeito que está, a inteligência emocional ela é fundamental. Fundamental. Fundamental que o dono da empresa entenda que ele treine as pessoas. Eu atendo uma empresa hoje que o cara fez um curso de inteligência emocional, os donos. Todo mundo foi obrigado a fazer. Quem não quis foi demitido. É mesmo? Sério? Tem várias acontecendo isso no Brasil, graças a Deus. É. E aí, o que acontece? Quando ele entrevista, tem que fazer um curso de inteligência emocional primeiro. A minha esposa, eu só casei porque ela fez um curso de inteligência. Eu disse, você quer namorar comigo? É uma contratação. Casamento é uma empresa. É verdade. Casamento é empresa. Vamos fazer a analogia aqui, a comparação. Casamento é igual a empresa. Na verdade, é mais sério que empresa. Por quê? Porque ali é para a vida toda. Você não vai poder demitir fechar, a tua... Não tem como. Tem gente que entende que casamento é igual a empresa. Demite e admite outra. Né? Eu não acredito nisso. Não é legal. Vai dar vários problemas, pensão. Vai dar tanta coisa, né? E pensão não é igual a rescisão trabalhista, que você pagou ali e está livre. Acabou, não. Vira até... De repente é um filho que você vai pagar para sempre. Mas assim, eu disse, olha, você quer casar comigo? Que é um parênteses, né? Que eu acho que as pessoas vão entender. Conectando com business, analogias que combinam. A minha esposa, quando eu conheci ela, a Kelly, eu disse, amor, vamos namorar. Eu disse, olha, primeiro que eu sou assim. Eu sou coach, eu sou especialista em inteligência emocional. Tem umas coisas bem diferentes comigo. Eu sou diferente. Porque quem estuda isso hoje e vive isso, se destaca, pelo menos na multidão. Você olha, é estranho, é diferente. É diferente. Tá indo contra a maré. Tá indo contra a maré, né? O comportamento é diferente, tá sempre mais feliz do que as outras pessoas, tá acima da média. Vê um problema e diz, beleza, show de bola, vamos resolver. Então, inteligência emocional vai fazer o quê? Teus funcionários resolverem o problema mais rápido. Vai fazer eles resolverem, eles se conectarem mais rápido. Vamos logo resolver aqui. Pedir perdão, errei, foi eu que errei. Assumir a responsabilidade. Patrão, fui eu que errei, eu bati o carro, eu errei, me perdoe. Não vai acontecer mais. Então, reconhecimento, performar melhor. A performance vai ser muito melhor. Os números vão crescer. Empresa que tem coaching... Eu estava em São Paulo ano passado num evento de inteligência artificial. Tinham 5 mil pessoas que gostam dessa área. Ou seja, tinham 5 mil mais pessoas voltadas de TI. Então, aquele pessoal mais sério, formal. E eu estava lá no meio porque eu consumo isso, assim, nessa plataforma, e eu comprei o ingresso e fui. E aí vieram vários palestrantes daqui do Brasil. O Danilo Gentili estava lá, fez um game. E tiveram 3 americanos que vieram. Eu disse, caraca, eu quero me conectar. Eu disse, caramba, eu quero me conectar com esse povo, mas é um povo tudo com computador assim, né? Galera mais nerd, né? Mais TI, assim. Tá tudo certo, a galera nerd, ótimo. Só que eu sou de outro perfil. Eu sou do perfil de conectar, de conversar e tal. Eu sou um cara mais influente, né? Tem os conformes, os estáveis, os influentes no DISC lá. E dominante. Eu sou dominante influente, na verdade. Só que quando eu tô no meio das pessoas, eu subo meu I. Porque eu preciso me conectar com as pessoas. Sim. E aí, o americano falou assim, olha, eu vou te dar os segredos da minha empresa. Esse cara, ele veio dos Estados Unidos porque a empresa dele foi a que bateu o recorde num lançamento de digital por conta da inteligência artificial. Ele fez 80 milhões de dólares em 220 dias, se eu não me engano é isso. Então, ele é famoso lá nos Estados Unidos e o dono do evento aqui do Brasil trouxe ele para dar uma palestra. E ele estava dizendo o quê? Qual é o segredo dele ter atingido aquele número, aquela meta, aquela performance. E aí ele começou a dizer, a primeira coisa que ele falou, Carlos, eu tenho um coach e todos os meus funcionários têm um coach. Aí eu ouvi aquilo, disse, caraca, agora ele me deu pano pra manga, agora ele me deu assunto para puxar com o povo aqui do lado, né, com as pessoas. Agora eu vou interagir, porque agora o cara me falou uma informação de ouro. Botou ali no Porque que eu sou ali no meio? O coach, o treinador, né? O cara que trabalha com treinamentos, o empresário de treinamento. E aí, quando foi no intervalo que eu conectei com 2 homens no banheiro, os caras saindo do banheiro, eu já conectei. E aí, como é que foi? E os caras bem sérios, a gente mora no Paraguai, a gente tem uma empresa assim. Aí eu puxei, aí eu joguei o assunto. Eu disse, você viu agora a palestra do americano? Vi. Eu disse, o que você mais gostou? Eu gostei disso, da tecnologia. E você? Aí ele me perguntou, me devolveu a pergunta. Eu disse, nossa, eu adorei quando ele falou que... Vocês ouviram quando ele falou que o segredo da empresa dele, o que era? Aí eles olharam...
Ele falou que tem coach. Pô. Ai, foi mesmo. Tipo, Eu que sou- tem coach eu ele, aqui. isso aqui. E eu sou coach, então eu conectei ele. Ai, você é coach? Fiz 2 clientes. Por quê? Por que que o americano performa por quê? Porque ele tem coach, ele tem mentores, ele não tem essa mentalidade fechada. Ah, se eu te emprestar o livro, se eu te der a minha última, eu vou ficar sem. Meu amigo, se você tiver mentalidade de escassez, você não prospera. Né? Se você acha que vai investir num treinamento dos seus funcionários, eles vão te deixar, você nunca vai crescer a sua empresa. Sempre vai ser uma empresa naquele mesmo nível que você vai ser sempre. Verdade. Muito verdade. E o segredo das empresas, você sabe disso, o segredo das empresas que, primeiro, são modeláveis, que são duplicáveis, tipo um McDonald's, duplicável, que viram franquia, são empresas que têm uma mentalidade de quê? De multiplicação. Sim. Crescer, né? Crescer. De crescer, de expandir. Então, sem mentalidade de multiplicação, a sua empresa não cresce. Né? Se você está acomodado ali na zona de conforto, ok, estou faturando já, moça, aqui, sei lá, 10 milhões por mês, eu sou um médio empresário, está todo mundo pago. Tá tudo certo. Ok, está tudo certo. Se você quer continuar, você vai continuar nesse nível. Agora, se você quer ir para outros níveis, se você quer deixar de ter vários conflitos e vários gargalos na sua empresa, treina o povo para você ver onde é que você vai. Se você não vai dobrar esses números. Vai longe. É porque sua mentalidade tem uma crença limitante só de receber 10 milhões por mês. Ou faturar 30 milhões. Ou 100 milhões. Por que você não pensa em faturar 500 milhões? E dá, né? Então, não existe, Carlos, só para passar para você, o céu é o limite já é uma frase de escassez de mentalidade bloqueada. Ah, o céu é o limite. Já tem um limite, né? Não tem limite, não tem limite. Não existe limite. É infinito. Você Infinitas vai pro céu, possibilidades. não para. Ah, porque o meu... Que é assim mesmo. Se deixar, a gente vai aqui até amanhã, porque eu amo esse assunto aqui. Meu Deus. Rapaz, mas já deu tempo, né? A gente já conseguimos aí passar. Mas, cara, de novo, obrigado. Foi um papo muito bom. Eu que agradeço. Que traz aí muita reflexão. Acredito que o pessoal aí vai pensar um pouquinho. Espero que tenha anotado bastante coisa, que teve muitos insights aqui, né? Foi Para a gente poder aprender mais um pouco e vamos procurar essa inteligência emocional. Né? Deixa aí umas considerações para essa turma aí. O que você acha? Fala aí dá aí uns 3 conselhos aí, um conselho. Primeiro conselho, todo mundo me pede conselho. E eu não gosto de dar conselho. Eu digo que coach não dá conselho. Coach faz pergunta. Porque, na verdade, o conselho ele não funciona muito bem. Mas o conselho que eu poderia dar é faça um processo de coaching com uma pessoa que você conhece, que você tem conexão, que você sabe que tem resultado, que você sabe que já transformou pessoas. Tem processo em grupo, tem processo individual, faça uma imersão. Coloca no Google aí, curso de inteligência emocional, e você vai ver quantos cursos de inteligência emocional tem. E aí você vai investigar qual é o que mais conecta com você, qual é o que você mais se identifica, porque hoje tem muito treinador de inteligência emocional bom no Brasil. Na verdade, o Brasil hoje tem os melhores treinadores de inteligência emocional do mundo, na minha opinião. Eu tive 2 vezes nos Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa. Já tive com o professor de Harvard, enfim, várias pessoas, os maiores do mundo. O brasileiro, ele tá assim, muito bom a performance, né? Os treinadores, os coaches, e não existe milagre. Vou fazer e vou ficar, a minha vida foi transformada. É uma jornada, é um processo. Comece o seu processo de autoconhecimento. E quem quiser fazer já tem um próximo aí, não tem? Fiquei sabendo, tem um coach aí que vai fazer um... Se você conectou comigo... Abril. Se você se conectou comigo, com o meu time, porque tem gente que não conecta, tá tudo certo. Tem perfil que tem coach para o seu perfil. Ou se você conectou comigo, dia 26 e 27 de abril, aqui em Macaé, aqui no Hotel Paradiso, aqui na Praia Campista, nós vamos viver uma imersão chamada Método DSV. Domine sua vida. Método Domine Sua Vida, que é uma imersão de 2 dias, onde eu vou aplicar conhecimento, você vai saber muito de inteligência emocional. Eu estou agora nos slides lá montando, tá? Conteúdo. Estou doidinho, tira conteúdo, bota conteúdo, isso aqui para dar tempo.
Inteligência emocional, desbloquear crenças, reprogramar crenças, entender desses gatilhos. Eu vou falar das feridas da alma, vou falar dos 10 sabotadores que nós temos, que nós precisamos identificar esses sabotadores para a gente deixar de se sabotar. Vai ser bem legal. Então, se você gostou e quer estar comigo aí numa imersão de inteligência emocional, você pode procurar o meu Instagram. Pode dar aí qual é o Instagram. Meu Instagram é @mucio.oficial7. Múcio com C. Múcio. E vai ser um prazer lá me dar um oi e dizer assim, te vi no podcast do Carlos Braga, no Segurança Descomplicada. Segurança Descomplicada. E eu vou te atender com muito carinho lá, se você veio do podcast. Vou dar um desconto para você. Pode ser? Pode. Então, se você veio do Segurança Descomplicada, podcast do meu amigo, 10% de desconto no ingresso. Para você estar comigo esses 2 dias, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai amar. Eu vou. Eu tô lá, já comprei o meu. Né? Verdade. Tamo junto lá. Vai ser bom. Mudar, transformar. Aí vamos ver ferramentas lá, você vai ver. Poderosas. Legal. Obrigado pelo espaço. Você foi esplêndido aqui, foi maravilhoso. Pessoal, obrigado aí pela participação aí, vocês estão nos assistindo. Vamos lá no canal, né? Vamos se inscrever, vamos compartilhar, curtir, que isso aí ajuda a chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado aí, até o próximo podcast Segurança Descomplicada. Até mais.